Oi, meu nome é Aline e junto com os meus colegas Lucas e Luiz optamos por apresentar a dissertação de mestrado de Ricardo Perim Real, nomeada como Avaliação da Utilização da cinza da casca de arroz como adição mineral em concretos de alto desempenho. Dentre os diversos materiais da construção civil, o concreto é o principal e mais presente nas obras, trabalhando em conjunto com o aço e formando o conhecido concreto armado. Com essa vasta utilização, os concretos convencionais muitas vezes não conseguem atender os requisitos de resistência e durabilidade. Existe a necessidade de se utilizar concretos especiais, como por exemplo os concretos de alto desempenho. O grande aumento na utilização de concreto como material de construção nos últimos anos tem por consequência um aumento na fabricação de cimento, fazendo com que esse material se tornasse o principal produto industrial. Essa alta produção ocasiona uma grande quantidade de emissão de dióxido de carbono no processo de fabricação. A substituição parcial do clínker ou do cimento por essas adições minerais, além de reduzir o impacto ambiental causado pelo descarte inadequado, diminui o consumo de recursos naturais limitados, reduzindo o volume de extração de matérias-primas. Dessa forma, o trabalho busca estudar a utilização das cinzas da casca de arroz como na produção de concreto de alto desempenho. Olá, eu sou o Lucas Oliveira e eu vou dar continuidade na metodologia da dissertação do Ricardo Perim. O cimento utilizado foi CP5 Ari, de alta resistência inicial. Ele foi escolhido por ser um cimento mais puro, indicado quando se quer estudar os efeitos das adições minerais no concreto. O agregado miúdo foi areia quartzosa, de rio de granulação média, passada na peneira de 3 mm. E o agregado graúdo foi a brita zero, de gneiss, passada na peneira de 1,18 mm para retirada dos finos. A cinza de casca de arroz utilizada foi a Silca Nobre, da empresa Pileco Nobre, proveniente da combustão controlada. Além disso, 2 tipos de aditivos químicos foram utilizados, sendo um em cada estudo. No estudo piloto foi utilizado o plastificante e no estudo final utilizado o superplastificante. E por último, a água também foi utilizada na mistura de concreto. Como método de dosagem para o estudo final, ele foi proposto por Mehta e Aitzin, e para o estudo piloto, o método utilizado foi o mesmo, porém com uma leve correção, adaptado para um aditivo plastificante, o que levava em conta um consumo de água maior. A nomenclatura utilizada pelo Ricardo Perim para o estudo piloto foi a seguinte: ele utilizou 4 traços de concreto, sendo que para o estudo piloto, no qual utilizava o aditivo plastificante, ele usou TRFP para 0% de substituição, TRF10P para 10% de substituição, TRF15P para 15% de substituição e TRF20P para 20% de substituição da massa de cimento pela adição mineral, que seria a cinza da casca de arroz. E para o estudo final ele utilizou praticamente a mesma sigla, só mudando o final de P, que era de plastificante, para S de superplastificante. O método apresenta 5 graus de resistência, sendo escolhido o grau A, 65 MPa, de resistência à compressão axial. E um dos motivos é que nesse grau existe a possibilidade de não se usar adição mineral na mistura, o que acarreta na possibilidade de comparação com o traço referência em ambos os estudos, sem adição mineral. 2 relações água-cimento foram utilizadas, de 0,38 e 0,46, e os ensaios feitos pelo Ricardo Perim avaliaram a trabalhabilidade, resistência à compressão, permeabilidade e porosidade do concreto. Além disso, ele caracterizou os constituintes da mistura através de ensaios químicos, físicos e fisicoquímicos, mas eles não vão ser abordados aqui na pesquisa. Oi, meu nome é Luísa e vou falar sobre os resultados da pesquisa estudada. O ensaio de abatimento do tronco de cone apresentou valores menores nos 4 primeiros traços, onde foi utilizado um aditivo químico menos eficaz. Quando ocorre a troca de aditivos de plastificante para superplastificante, há um aumento na trabalhabilidade do concreto, mesmo diminuindo o consumo de água. Essa diferença pode ser percebida nas figuras, onde vemos os abatimentos dos traços que utilizam o mesmo teor de cinza. Em todas as misturas é possível notar que o aumento no teor da cinza de casca de arroz proporcionou ao concreto uma redução na sua trabalhabilidade em seu estado fresco. Nos traços T referência P e T20P, o valor do abatimento caiu de 20 para 5 mm, e nos traços T referência S e T20S caiu de 260 para 35 mm. A resistência à compressão foi dividida em 2 momentos. Aos 28 dias, todos os traços foram ensaiados, enquanto que aos 90 dias, somente os traços que continham superplastificante. Aos 28 dias, note-se que, com exceção do traço T20S, o uso da cinza em substituição parcial ao cimento resultou em um ganho de resistência do concreto. Os traços que possuem teor de 15% de cinza apresentaram as maiores resistências.
Além disso, o comportamento dos 4 últimos traços é equivalente ao dos 4 primeiros, ou seja, as resistências mecânicas aumentaram nos 2 traços seguintes aos de referência e nos últimos tiveram uma queda. Analisando os 2 traços de referência, é notável o efeito do uso do superplastificante junto do menor consumo de água, onde a resistência aumentou cerca de 12%. O efeito do uso da cinza da casca de arroz pode ser notado comparando os traços de referência P e T15P e os traços de referência S e T15S, onde as resistências aumentaram cerca de 10% e 13%, comparando as resistências dos traços de referência P e T15S, onde o aumento foi de quase 27%, observa-se o efeito da troca de aditivos químicos e do uso da cinza. No segundo momento, aos 90 dias, o traço referência apresentou resultados para a resistência muito próximos aos apresentados aos 28 dias. Por outro lado, todos os traços que utilizam a cinza em sua composição apresentaram ganhos consideráveis de resistência entre as duas idades. Os traços T10S e T15S apresentaram resistência muito próximas aos 28 dias, porém aos 90 dias essa diferença foi muito mais acentuada. Nessa idade, o teor que proporcionou melhor resistência ao concreto foi de 10%. A tabela 15 apresenta a relação entre a resistência do concreto e o consumo de cimento aos 90 dias, onde percebe-se que com a utilização das cinzas em substituição parcial ao cimento, o aumento da resistência por quilo de cimento é maior, mesmo quando houve queda na resistência. No ensaio de módulos de elasticidade, quando o consumo de água foi superior, houve uma diminuição nos valores de módulo, não coerente com o aumento da resistência nos resultados de compressão. Porém, a variação entre um traço e outro foi muito pequena e os valores de desvio padrão elevados, fazendo com que os resultados dessas misturas fossem pouco conclusivos quanto a essa propriedade. As misturas que apresentaram maiores valores de módulo de elasticidade foram de T10S e T15S, onde o consumo de água era mais baixo e o comportamento do módulo de elasticidade foi semelhante ao da resistência à compressão. No ensaio de absorção de água por imersão, o uso da cinza no concreto fez com que as taxas de absorção de água do material diminuíssem de forma que o traço que apresentou a menor absorção foi o T20S. Os resultados de absorção por capilaridade mostram que, conforme o aumento no teor da cinza, menores são as taxas de absorção de água. A altura de ascensão capilar também seguiu essa tendência, já que a mistura que apresentou menor ascensão de água foi a que tem maior teor de utilização da cinza. É notável também que, com o passar do tempo do ensaio, as diferenças de absorção entre um traço e outro aumentaram. O refinamento dos poros e a menor conexão entre eles, resultados alcançados com a incorporação da cinza, são os principais responsáveis pela diminuição da absorção de água, tanto por imersão quanto por capilaridade. Os baixos valores totais de absorção de água são parâmetros indicadores da elevada durabilidade do concreto. No ensaio de adsorção de nitrogênio, feito só com as misturas com o superplastificante, o volume cumulativo de poros foi de T-referência-S 0,20, T10S e T15S 0,18 e T20S 0,19, todos em centímetros cúbicos por grama. Segundo Greg e Singh, os poros do concreto podem ser classificados de acordo com o seu tamanho em microporos, mesoporos e macroporos. Dessa forma, a distribuição de tamanho de poros resultantes do ensaio está situada, em maioria, na faixa de mesoporos do material. O volume cumulativo de mesoporos do traço referência é superior, embora próximo dos volumes de poros dos traços com adição mineral. Porém, analisando as curvas, ficou claro o efeito da adição mineral de casca de arroz tem sobre a estrutura do concreto. Nota-se um refinamento dos tamanhos dos poros nas misturas com adição de cinza por conta das curvas apresentarem um crescimento mais acentuado na região de diâmetros menores. Já a curva do traço referência tem o seu crescimento mais uniforme, chegando a ultrapassar as demais no final, justificando o maior volume acumulado de poros. Refere à conclusão. A caracterização físico-química da cinza da casca de arroz realizada anteriormente à produção do CAD mostrou que o resíduo apresentou características adequadas para aplicação como adição mineral em concretos, apesar de ter um elevado teor de carbono. A cinza da casca de arroz possui dimensões muito menores que as do cimento. Após a caracterização dos materiais, a qual não foi discutida nessa apresentação, iniciaram-se os testes no concreto, avaliando os efeitos de cada teor de utilização das cinzas em suas propriedades finais. Os resultados do ensaio de abatimento de tronco de cone no concreto em seu estado fresco indicam que a adição de cinza da casca de arroz aumenta a demanda de água na mistura, diminuindo assim a sua trabalhabilidade. A elevada área superficial específica da cinza parece ser a grande responsável por essa maior necessidade de água. A introdução da cinza resultou também no aumento da resistência à compressão do concreto em quase todos os traços ensaiados, independente do consumo de água e do aditivo químico utilizado.
Desde 28 dias de idade, os resultados indicavam esse aumento, porém foi aos 90 dias que essa variação se mostrou mais acentuada, atestando que a ação da adição mineral acontece de forma mais significativa em idades mais avançadas. O teor de substituição em massa do cimento pela CCA, que apresentou maior resistência mecânica, foi de 10%, aumentando a resistência em relação ao traço referência em cerca de 63% aos 90 dias de idade. Ao analisar os resultados dos ensaios indicativos de durabilidade do CAD, pôde-se concluir também que a utilização de CCA aumenta a durabilidade do concreto, uma vez que diminui as taxas de absorção de água e refina a distribuição de tamanhos de poros da estrutura. Em ambos os ensaios de absorção de água por imersão e por capilaridade, a diminuição da absorção foi progressiva, conforme o aumento do teor de utilização da cinza. O traço com máxima quantidade de resíduo estudada, 20% em massa, apresentou a maior redução nas taxas de absorção, cerca de 40% e 50% para imersão e capilaridade, respectivamente.